quando a gente pensa em como é ser pai, a primeira coisa que vem à cabeça é o dia a dia prático. Trabalhar, colocar comida na mesa, dar teto, planejar os estudos e ensinar o que é certo e o que é errado àquele filho. Tudo isso é fundamental, claro que é. Mas quando a gente olha para uma família com mais profundidade, percebe que tem algo muito maior acontecendo ali. Nenhum filho chega na nossa vida por acaso. Aquela criança que nasce na nossa casa ou que a gente acolhe por adoção, não caiu ali de paraquedas. A família é um reencontro. São histórias e caminhos que já se cruzaram antes e que receberam agora uma nova chance de recomeçar juntos, debaixo do mesmo teto. Quando a gente entende isso, que aquele menino, que aquela menina é o ser em construção, com as suas próprias virtudes, teimosias, bagagens, a paternidade deixa de ser um papel social e vira um compromisso de verdade, de alma para alma. Ser pai, portanto, não é só transmitir um sobrenome, uma genética, é aceitar a tarefa de acompanhar alguém, de estender a mão quando houver um tombo e também de aprender junto. Porque, sejamos francos, ninguém vai nascer sabendo ser pai. A gente aprende na prática, errando, acertando, tentando de novo, com paciência e com carinho. É sobre essa convivência real, sobre os desafios do dia a dia e sobre a marca que um pai deixa na vida dos seus filhos, de nós, filhos, é que nós vamos conversar um pouquinho esta noite. Vamos falar agora sobre a origem desse laço pai-filho e sobre esse compromisso pré-reencarnatório, porque nós, espíritas, sabemos que é um compromisso assumido antes. Porque a gente costuma achar que a história de um pai com um filho começa ou no momento da concepção, ou no dia do nascimento, ou no instante que a adoção sai no papel. Mas a doutrina espírita nos mostra que essa história começou muito antes do berço. O espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado, este livro, psicografado por Chico Xavier, nos mostra os bastidores do plano espiritual do projeto reencarnatório de um filho. Ele conta, esse livro, a história do espírito chamado Segismundo. Nas nossas aulas, todo mundo vai lembrar do Segismundo, né? Já falamos tanto no Segismundo. Em uma vida passada, Segismundo cometeu um crime grave contra Adelino e a sua esposa Raquel. Segismundo tirou a vida de Adelino por causa de paixões. O tempo passou, o plano espiritual trabalhou e organizou, e é chegado o momento da reparação entre estes espíritos. E onde é que Segismundo vai reencarnar? Justamente como filho de Adelino e Raquel. Só que o livro conta com tanta honestidade as nuances, as dúvidas, as dificuldades desse processo. Quando o momento de reencarnar se aproxima, Adelino, o futuro pai, ainda trazia no seu inconsciente a cicatriz daquele trauma. E Adelino sente uma enorme angústia daquela rejeição
sofrida pelo futuro pai. O próprio Segismundo, ali em preparação, fica cheio de medo, envergonhado. E aí entram os mentores espirituais na história, o instrutor Alexandre, promovendo reuniões, encontros durante o sono, em desdobramento, como chamamos, ajudando em oração, tocando o coração daquele pai. Com muito amor, com muita ajuda, com muita prece, Adelino consegue vencer a dúvida, o medo, abre mão da mágoa e aceita receber aquele antigo adversário como filho nos seus braços. É uma história muito bonita, uma leitura muito recomendada. Procurem Missionários da Luz, aprendemos muito, porque nos prova que não existe erro de endereço numa reencarnação. A paternidade é um compromisso que foi firmado e é um reencontro marcado. E quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honrar pai e mãe, o item 8, que nos baseia no assunto hoje, Allan Kardec vai nos explicar como podem ser esses espíritos que nós vamos receber em família, mais especialmente como filhos. Ele diz assim: os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Estas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Então, quase sempre, como diz o Evangelho, serão espíritos que já têm um laço de afeição, uma história antiga. Mas ele continua: pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Quer dizer, espíritos que não têm vínculo nenhum afetivo, nunca conviveram, irão se encontrar e conviver pela primeira vez. Ou, então, uma terceira categoria, separados por antipatias igualmente anteriores e que vão se manifestar por aversões mútuas. Então, vamos analisar um pouquinho melhor esses 3 tipos de espíritos que Deus pode nos confiar como filhos. Então, os espíritos simpáticos são aqueles filhos por afinidade. Almas que já se amavam no passado, que já têm uma história bonita juntos. A conversa flui, a sintonia é natural, a criança assimila os conselhos com facilidade, a convivência é leve e amorosa. Os espíritos desconhecidos ou neutros, podemos chamar assim, são aqueles, então, que nunca conviveram junto antes. Não existe mágoas, mas também ainda não existe nenhum laço afetivo. Aqui a gente pode trazer uma analogia muito simples, mas verdadeira. É como aquelas famílias que recebem um jovem de outro país que vem fazer intercâmbio. Aquela família pode oferecer exatamente o que aquele jovem necessita por um período de tempo. É óbvio que, se os pais forem amáveis e o jovem receptivo, a partir dali se terá origem um novo vínculo, mas ainda não existe. É menos importante de forma alguma. Na grande maioria das vezes, nesta categoria, aquele espírito vai receber daquela família alguma coisa que ele necessita aprender, uma virtude que ele precisa desenvolver e que aquela família já pode oferecer. Ou então pode ser uma prova para ambas as partes. A terceira categoria de espíritos são os antipáticos, que foi o que a gente viu lá na história do Segismundo e do Adelino. São filhos
por necessidade de reconciliação. Espíritos com quem a gente teve atritos, divergências ou mágoas em outras vidas. E onde que a misericórdia divina coloca dois velhos desafetos para se entender? Não é um campo de batalha. Deus não faria isso. É dentro da mesma casa, comendo na mesma mesa, dividindo o mesmo teto e precisando dos mesmos abraços. Por isso, na prática do dia a dia, quando vier a teimosia, quando o filho adolescente bater a porta, ou quando você olhar para o seu filho e pensar, meu Deus, de onde é que essa criança tirou esse jeito que eu nunca vi? Lembre-se que ele é um espírito único, com a história dele. O nosso papel não é fazer do filho uma cópia nossa, não, mas sim dar a estrutura e o amor para que ele possa ser a melhor versão dele mesmo. A nossa casa é muito mais que um lar. A nossa casa, em realidade, é uma oficina. A maior oficina de regeneração moral que existe. E quando a gente erra, porque nenhum pai é perfeito, ninguém é perfeito. Ter humildade de pedir desculpas ao filho não vai fazer perder a autoridade. Muito pelo contrário. Ensina uma das maiores lições de respeito que esse filho pode levar para a vida inteira. Quando a gente para pensar no tamanho dessa tarefa, que é ser pai, dá até um frio na barriga. É claro que os homens não demonstram tanto sentimento como nós mulheres, né? Que a gente é bem derretida, a gente se mostra. Os homens são mais... Mas eu imagino que deva dar um frio na barriga quando vocês pais pensam na responsabilidade que é ter um filho. A gente se pergunta, será que eu dou conta? Qual é a minha responsabilidade real nisso tudo? E o Espiritismo nos traz uma resposta bem direta. Os Espíritos nos trazem uma resposta bem direta. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, codificador porque Allan Kardec pegou todos os ensinamentos dos Espíritos, organizou e colocou em livros por temas, por isso que nós chamamos ele o codificador, o organizador da nossa doutrina. E Kardec perguntou especificamente sobre os pais. Olha como ele perguntou. A paternidade pode ser considerada uma missão? E os espíritos responderam: sem dúvida, a paternidade é uma missão. Ela é um compromisso que envolve mais do que vocês homens pensam. A responsabilidade quanto ao futuro. Futuro de quem? Do pai e do filho. Deus coloca o filho sob a guarda dos pais para que estes o dirijam a caminho do bem. E lhes facilita, Deus nos facilita a tarefa, dando a nós uma criança com um organismo frágil e delicado que o torna mais acessível às nossas influências. Aquele serzinho pequeno, ainda puro, ainda esquecido da sua personalidade, ainda é mais fácil de receber os bons valores e os bons ensinamentos. Mas tem um chamado aqui, dos espíritos. Entretanto, dizem eles, existem aqueles que se ocupam mais em endireitar o jardim e fazer com que deem bons frutos do que em endireitar o caráter dos filhos. E continua mais um pouquinho, quem tiver interesse leia, 582. Muitas vezes
a gente faz isso, se preocupa mais em endireitar a árvore do jardim do que cuidar do caráter dos filhos. Só que educar não é ficar fazendo discurso, não é mesmo? O seu filho não vai aprender a ser honesto só porque você disse que ele tem que ser assim. Ele aprende vendo o que você faz quando recebe um troco a mais no mercado. Ele aprende a ter paciência vendo como você trata as pessoas dentro de casa. Como você trata sua esposa, ou como você reage naquele dia de estresse. O nosso exemplo fala muito mais do que qualquer sermão de mesa de almoço. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 13, que se chama Filhos, eu separei aqui uma frasezinha para trazer para vocês, vai dizer assim, é tão lindo. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo. Vejamos bem, um recipiente vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. O que eles recolhem de nós é o que eles veem, o que eles presenciam, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes as noções de justiça e trabalho, sim, fraternidade e ordem, habituando-os, desde cedo, à disciplina, ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações. Vejam bem, Emmanuel não fala palavras, com a força das nossas demonstrações. Sem, e aqui um detalhe importante, sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e esperança. Então, Emmanuel nos diz o quê? Que o nosso lar é a primeira escola, é o primeiro templo dessa alma. É ali que a gente aprende a base moral da vida, mas que nós não precisamos, nós, especialmente vocês, pais, que têm tanta carga, não precisam tirar a alegria e a espontaneidade dessa convivência. Mas como se encontra esse equilíbrio? A benfeitora Joana de Ângeles, hoje eu trouxe muitos livros, né? Então tá. É que é um assunto tão bom, tem tanta coisa boa pra gente falar. A benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro SOS Família, inclusive esse livro é recomendado para todas essas questões do lar, das convivências conjugais, amorosas, entre filhos, é muito importante. Mas o que eu achei interessante que ela traz aqui para nós, esse é psicografado pelo Divaldo, né? O nosso Divaldo que desencarnou o ano passado. Ela faz um alerta. Joana diz para os pais, sejam vocês dentro, claro, dos valores do bem, mas estejam ali, verdadeiramente, porque olha só, quando o pai se faz ausente dentro de casa, mesmo estando presente fisicamente, o que ela diz? Ela fala da ausência quando o pai está dentro de casa. Ela alerta, essa ausência psicológica causa um vazio de orientação, de afeto e de alegria. E a criança vai precisar preencher esse vazio de alegria. E onde ela vai encontrar? Na rua. Muitas vezes do jeito mais doloroso. Mas outro ponto fundamental, para nós trocarmos um pouquinho de assunto, que eu queria trazer hoje, é que pai é quem ama e quem cuida, não é mesmo? A paternidade não está presa no sangue ou no DNA. Existe aquela paternidade
que na verdade é a que mais vale, a paternidade do coração. A paternidade que escolhe adotar, que escolhe guiar uma família que já estava estabelecida. Olha só um exemplo que nós temos assim bem próximo de nós. Dr. Eduardo já comprovou. Ele foi um homem brilhante, conhecido da medicina, porque fez a primeira separação de gêmeas siamesas do mundo, na história da medicina. Mas ele também fez algo como pai. Ele adotou uma das gêmeas a que sobreviveu, ele adotou como sua filha. Ele nos mostrou na prática, e nos mostra, porque aí nos adotou como mentor da nossa casa. Ele nos mostra na prática que ser pai é ato de amor, mas principalmente é um ato de escolha. Não é sobre sobrenome ou o que a gente vai deixar para eles, mas sobre a mão que a gente decide estender para guiar aquele espírito na vida. Mas vamos encarar a realidade. Por mais que o pai se dedique, por mais que dê o seu melhor, com todo carinho, os filhos vão crescer. Eles vão tomar as próprias decisões, vão fazer as escolhas deles e nem sempre, ou quase nunca, vão seguir o caminho que a gente escolheu. Eles vão testar a independência, eles vão errar, vão tropeçar na vida. E aí vem a grande dor de cabeça e dor de coração para qualquer pai. Como é que a gente reage quando um filho erra feio? O que fazer quando aquele menino, quando aquela menina que a gente criou toma um rumo que a gente nunca esperou? Para ajudar a gente a entender isso, Jesus nos deixou aquela famosa passagem, parábola, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que todos nós aqui conhecemos como a parábola do filho pródigo. Só que o palestrante estudioso Haroldo Dutra Dias faz uma leitura diferente, que foi a que nós escolhemos trazer para essa noite. Haroldo nos lembra que o nome tradicional dessa parábola, o filho pródigo, foca só no erro do filho, quando na verdade essa história podia ser perfeitamente a parábola do pai misericordioso, ou a parábola dos dois filhos. Haroldo diz algo interessante. O verdadeiro pródigo da história é o pai. Porque a palavra pródigo significa aquele que esbanja. Ou então, um outro significado, aquele muito caridoso. E aquele pai da história esbanja amor, esbanja perdão, esbanja misericórdia sem pedir nada em troca. E tem outro detalhe. Haroldo destaca o que a gente precisa prestar muita atenção. Que os dois filhos estavam errados nessa história. O filho mais novo se perdeu sim, saindo de casa, pediu herança antes da hora, quis viver a ilusão da liberdade, gastou tudo o que tinha, caiu na miséria e foi parar no fundo do poço cuidando dos porcos. Mas e o filho mais velho? Ele não saiu de casa, ficou ali trabalhando, cumprindo tarefas. Só que o coração dele estava completamente distante daquele pai. Agia como um empregado ressentido, cheio de cobranças, sem entender o sentimento do próprio pai. No fundo, os dois filhos estavam perdidos no seu orgulho. Quando o filho mais novo cai em si e decide voltar envergonhado, achando que nem merecia mais ser chamado de filho, acontece então a cena emocionante. E aqui que Haroldo nos explica um pouquinho da história e da cultura da época.
Um patriarca, um homem idoso e respeitado naquela época, jamais correr em público. Isso era visto como perda de dignidade. Mas o que esse pai faz na história? Ele vê o filho e sai correndo. E tem mais. Vamos pensar junto. Como é que esse pai viu aquele filho lá longe na estrada, quando ele ainda estava vindo? Ele viu porque ele nunca tinha parado de olhar para aquela estrada. Todo final de tarde, esse pai subia na varanda, olhava para a poeira da estrada e ficava esperando. Ele não ficou aguardando raiva, não disse: esse garoto morreu para mim. Não ficou alimentando aquele orgulho ferido. O filho tinha ido embora, mas o amor daquele pai continuava intacto, tal qual o amor de Deus para nós. E quando o filho chega perto e tenta recitar aquele discurso decorado de culpa, o pai nem deixa ele terminar. Não cobra explicação, não dá sermão, não fala aquele, eu te avisei. O pai simplesmente manda botar a melhor túnica no filho, coloca um anel no dedo dele, pede o boi cevado, prepara uma festa para o filho e diz: meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Haroldo nos ensina e explica que Jesus convida a todos vocês, pais terrenos, olharem para esse modelo. Ser pai é garantir o livre arbítrio dos filhos, respeitar o tempo de aprendizado de cada um no mundo, mas manter o coração e a porta sempre abertos, sem preconceitos e sem ressentimento. A autoridade verdadeira do pai não está em castigar aquele que errou, mas em ter a grandeza de estender a mão para reerguer. Essa história do pai misericordioso serve então de bússola a todos nós, não só para os pais. Ela mostra o caminho que a gente pode ou deve seguir como um pai aqui da vida real. Se o filho acerta, se ele segue o bom caminho, que bom! Seja o maior apoiador dele e agradeça por essa convivência leve. Mas se ele tropeçar na caminhada, se ele errar feio, se a vida lhe der um tombo, seja você a porta aberta para onde ele possa voltar. Nunca feche os braços, não guarde rancor, não diga que seu filho não existe mais para você. O papel como um pai espírita não é julgar, não é apontar o dedo, não é condenar. O papel do pai espírita é amar, dar exemplo, perdoar quando for preciso e manter a luz acesa da janela da casa. O que a gente faz por um filho nunca se perde. Às vezes a gente acha que falou com a parede, que erramos como pai, que o conselho que a gente deu não adiantou de nada, mas adiantou. A semente do bem, da conversa e da prece fica guardada em algum lugar da alma dele. E na hora certa ela vai germinar. Nada do amor que a gente dedica a um filho é desperdiçado ou jogado fora. Então, que vocês, pais, consigam ter essa consciência, que vocês desejem e consigam ser esse porto seguro na nossa vida, a vida dos seus filhos. Se o seu filho está com você hoje, aproveite. Escute mais, abrace mais, esteja presente de verdade, como nos disse Joana. Se o seu filho está distante ou escolheu um caminho difícil, não desespere.
Continue mandando boas vibrações, rezando por ele, porque a prece de um pai e de uma mãe tem uma força gigante, que alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E para quem já não tem seu pai mais aqui na Terra, fica a certeza de que o amor não terminou no túmulo, assim como não começou no berço. A vida continua e o carinho e a gratidão que a gente manda daqui chegam com certeza até eles, onde quer que eles estejam. Que o nosso Pai maior, Deus, e que Jesus, nosso Mestre, abençoe e acompanhe todos vocês, pais. Que assim seja.